Por trás dos aplausos e das câmeras, alguns nomes de Hollywood escondem histórias que superam qualquer roteiro. Vamos revelar os segredos mais obscuros de estrelas que passaram da fama ao escândalo, protagonizando manchetes que abalaram o mundo. Desde casos que estabeleceram precedentes legais até quedas que redefiniram seus legados, este percurso não é apenas um olhar para o glamour, mas sim para as decisões que mudaram para sempre seus destinos. Número 1. Amy Lockhart e o acidente fatal. Conhecida por seu papel no icônico filme Cry Baby na série Melrose Place, ela passou por uma transformação dramática em sua vida após um acidente de carro que mudaria tudo em 2010. Essa atriz, que parecia ter um futuro brilhante em Hollywood, foi detida depois que o incidente provocou a morte de DeLeon Seaman, uma mulher de 60 anos. Lockhart, que estava dirigindo com um nível de álcool no sangue 3 vezes acima do limite legal, colidiu com outro veículo em Montgomery, Nova Jersey. A tragédia não se concentrou apenas na perda de uma vida, mas também nas consequências legais. Para a atriz. Inicialmente, ela foi condenada a 3 anos de prisão, mas o caso passou por várias apelações devido à percepção de que a sentença era muito indulgente. Em 2019, ela foi condenada novamente, desta vez a 5 anos. No entanto, em uma reviravolta inesperada, uma nova sentença em 2020 a levou a receber uma pena de 8 anos, dos quais ela deve cumprir pelo menos 6 antes de poder solicitar a liberdade condicional. Lockhart, que havia ganhado fama na juventude, enfrentou uma queda abrupta em sua carreira e em sua vida pessoal. Durante o julgamento, ela demonstrou arrependimento por suas ações, mas a dor da família da vítima marcou profundamente o processo. Esse caso destacou as consequências devastadoras do álcool ao volante e a importância da responsabilidade pessoal. Atualmente, Amy cumpre sua pena em uma prisão estadual de Nova Jersey. Embora tenha sido uma estrela em ascensão, seu nome agora está associado a essa tragédia que redefiniu sua vida e deixou uma marca indelével, tanto na sua carreira quanto na memória coletiva de quem conheceu a história. A vida de Amy Lockhart é um lembrete de como uma decisão errada pode mudar tudo em um instante. Número 2. Skyler DeLeon e o roubo de um iate. Quem teve um pequeno papel na famosa série de televisão Power Rangers passou de ser uma promessa juvenil na tela a protagonizar um caso aterrorizante que abalou a Califórnia em 2004. Junto com sua esposa e outros cúmplices, Skyler se envolveu no brutal assassinato de um casal que tentava vender seu iate em Newport Beach. A tragédia começou quando os proprietários do iate, Tom e Jace Rocks, confiaram em DeLeon e seu grupo, durante o que deveria ser um simples teste no mar. No entanto, a reunião tomou um rumo sinistro quando o casal foi atacado, forçado a assinar a transferência do iate, amarrado e finalmente jogado no oceano. Seus corpos nunca foram recuperados, mas as confissões de um cúmplice e as provas coletadas levaram à prisão e condenação de Skyler e sua esposa. Em 2008, Skyler DeLeon foi condenado à pena de morte pelos crimes, embora, devido à moratória nas execuções na Califórnia, ele permaneça no corredor da morte. Sua esposa recebeu uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Na prisão, DeLeon adotou o nome de Skylar Preciosa DeLeon e começou um tratamento hormonal para uma transição de gênero. O caso de Skyler se destacou não só pela brutalidade dos assassinatos, mas também pela desconcertante contradição entre sua imagem pública como ator mirim e os crimes que cometeu. A comunidade ficou chocada ao conhecer os detalhes do caso, que incluíam premeditação e total falta de remorso. Hoje, Skyler DeLeon continua sendo um exemplo perturbador de como isso aconteceu. A ganância e a falta de empatia podem levar à ruína pessoal e ao dano irreparável para as vítimas e suas famílias. A história permanece como um aviso sobre os perigos de confiar cegamente nos outros e a escuridão que pode se esconder atrás de uma fachada aparentemente inofensiva. Número 3. Michael Jace e o assassinato de sua esposa. Reconhecido ator pelo seu papel na série The Shield, viveu uma transformação abrupta de estrela da televisão a condenado,
quando, em 2014, disparou fatalmente contra sua esposa, April Jassy, em sua casa em Los Angeles. Esse trágico acontecimento chocou a indústria do entretenimento, revelando tensões e problemas pessoais que até então tinham permanecido ocultos. A relação entre Michael e April tinha sido marcada por conflitos financeiros e emocionais. Segundo relatos, na noite do assassinato, tudo começou com uma discussão intensa, que escalou até o ponto em que Michael disparou 2 vezes contra April na frente dos filhos. Após o incidente, o ator ligou para a polícia para se entregar, confessando seu crime na ligação. O julgamento, que aconteceu em 2016, culminou com a condenação de Jassy por assassinato em 2º grau. Recebeu uma sentença de 40 anos à prisão perpétua, garantindo que passará grande parte de sua vida atrás das grades. Durante o processo, os depoimentos revelaram um histórico de tensões da relação, assim como o impacto devastador do ato sobre os filhos do casal. Apesar de sua carreira de sucesso na televisão, onde interpretou personagens complexos e admirados, a vida real de Michael Jassy ficou marcada por esse momento trágico. Seus colegas e fãs ficaram atônitos ao conhecer o lado sombrio do ator, enquanto a família de April continua lidando com a perda e as consequências do incidente. Atualmente, Jassy cumpre sua pena na prisão estadual de Corcoran, na Califórnia. Esse caso deixou uma marca indelével tanto em sua carreira quanto na memória de quem conheceu a história, ressaltando como as tensões pessoais podem resultar em tragédias irreparáveis. Número 4. Kayleen Walker, da história de uma mulher. E as acusações de abuso. Conhecido por sua versatilidade no mundo do entretenimento como ator, cantor e dançarino, conseguiu chamar a atenção do público desde muito jovem. No entanto, sua ascensão profissional tomou um rumo abrupto em 2018, quando foi acusado de múltiplos crimes graves relacionados a agressões sexuais. Walker havia contatado suas vítimas através de plataformas online, prometendo oportunidades profissionais. Mas as investigações posteriores revelaram um padrão alarmante de enganos e delitos. O processo judicial foi cheio de controvérsias e atenção da mídia devido ao número de acusações e à gravidade das acusações. Walker enfrentou denúncias por crimes como violação e agressão cometida sob o pretexto de oferecer trabalho a modelos emergentes. Embora tenha sido absolvido de algumas acusações menores, o veredicto final o considerou culpado de múltiplos crimes graves. Em 2022, Walker recebeu uma sentença de 50 anos, a prisão perpétua, consolidando sua queda do topo da indústria. Um ponto sem retorno. Durante o julgamento, o impacto duradouro que suas ações tiveram nas vítimas ficou evidente, pois elas testemunharam sobre os danos emocionais e psicológicos que sofreram. Kayleen Walker, que um dia prometeu se tornar uma figura de destaque na indústria, agora cumpre sua pena. Com um legado manchado pelas ações que levaram ao seu encarceramento. Esse caso destaca a importância de proteger os aspirantes na indústria do entretenimento contra abusos de poder e promessas falsas. Número 5. Willis Hayden e crimes graves. Reconhecido por seu papel como armeiro e estrela do programa de reality show Sons of Guns, deixou sua marca no mundo do entretenimento. Antes que graves acusações legais redefinissem sua vida. Hayden havia ganhado popularidade por sua habilidade na fabricação de armas e sua presença carismática na televisão, mas por trás dessa fachada havia uma história muito mais sombria. Em 2014, surgiram acusações que ligavam Hayden a crimes graves contra menores, o que gerou comoção na comunidade de fãs do programa. As provas coletadas durante a investigação resultaram em várias condenações por crimes graves, incluindo agressão em circunstâncias especialmente agravantes. Em 2017, Willis Hayden recebeu 3 penas de prisão perpétua consecutivas, o que significa que passará o resto da vida atrás das grades. Esse caso não só provocou o cancelamento do seu programa, mas também gerou um debate mais amplo sobre a responsabilidade ética e moral das figuras públicas. O legado de Hayden, uma vez ligado à sua habilidade como armeiro, ficou completamente ofuscado pelos crimes que vieram à tona. Hoje em dia, seu nome permanece como um lembrete de como
Até mesmo as personalidades mais admiradas podem esconder segredos sombrios que acabam destruindo suas vidas e as das pessoas ao seu redor. Número 6. Shah Richardson e as cartas contaminadas. Atriz que teve pequenos papéis em produções como The Walking Dead e The Vampire Diaries, chamou a atenção da mídia. Não por sua carreira no entretenimento, mas por um caso criminal chocante envolvendo cartas contaminadas enviadas a figuras públicas. Em 2013, Richardson foi acusada de enviar envelopes que continham ricina, uma substância tóxica direcionada ao então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e ao prefeito de Nova York, Michael Bloomberg. A investigação revelou que Richardson tentava incriminar seu então marido, com quem mantinha um relacionamento conturbado. Durante o processo judicial, foram descobertas provas que ligavam diretamente a atriz à preparação e envio das cartas. Esse caso, que inicialmente parecia uma tentativa desesperada de vingança, escalou até se tornar uma ameaça à segurança nacional. Em 2014, Richardson foi considerada culpada e recebeu uma sentença de 18 anos de prisão. Durante o julgamento, ela expressou seu arrependimento, mas o dano causado por suas ações já havia deixado uma marca profunda. As vítimas potenciais do atentado, embora não tenham se ferido, foram o centro de um debate público sobre a segurança no manuseio de substâncias perigosas. Shah Richardson, que um dia sonhou com uma carreira de destaque no entretenimento, se tornou uma figura associada ao perigo e à traição. Hoje ela cumpre sua pena, enquanto seu caso serve como um exemplo das drásticas consequências de atos irresponsáveis e perigosos. Número 7. Drexel e as acusações de conduta inadequada. Estrela do popular programa American Ninja Warrior, foi uma figura de destaque no esporte televisionado, conhecido por sua habilidade física e carisma. No entanto, em 2020, sua reputação foi destruída após ser acusado de conduta sexual inadequada com uma menor. Segundo os relatos, Drexel teria conhecido a jovem durante um evento relacionado ao seu trabalho, o que desencadeou um processo judicial que atraiu a atenção da mídia. O caso detalha que Drexel, com 26 anos na época, convidou a menor de 15 anos para seu ginásio, onde supostamente ocorreram os fatos. A investigação levou à sua detenção e posterior exclusão do programa pela emissora de televisão. As acusações apresentadas contra ele incluíram crimes graves relacionados à exploração de menores. Drexel atualmente se encontra em um centro de detenção federal na Filadélfia, enquanto aguarda o desfecho de seu processo legal. Esse caso chocou a audiência de American Ninja Warrior e destacou a necessidade de garantir que as figuras públicas que interagem com jovens sejam submetidas a rigorosas verificações de antecedentes e controle. Apesar de seu sucesso na televisão, o nome de Drexel agora está ligado à controvérsia, deixando para trás uma carreira promissora no mundo do esporte e do entretenimento. Seu caso deixou uma lição importante sobre a importância de proteger os jovens de qualquer abuso de poder ou influência. Número 8. Zack Avery e a famosa fraude financeiro, conhecido no meio do entretenimento como ator e produtor. Ele foi o centro das atenções em 2021 por um esquema financeiro que deixou inúmeros investidores na ruína. Esse esquema Ponzi, uma das maiores fraudes recentes em Hollywood, alcançou um valor de 227 milhões de dólares e afetou pessoas de diferentes setores. A fraude consistiu na promessa de retornos financeiros lucrativos por meio de investimentos em direitos de distribuição de filmes. Avery, cujo verdadeiro nome é Zachar Horowitz, usou sua posição como produtor para atrair investidores, que não sabiam que os fundos eram destinados a manter o esquema e a financiar seu estilo de vida luxuoso. Em 2022, ele foi condenado a 20 anos de prisão após se declarar culpado das acusações. Durante o julgamento, as vítimas narraram como as perdas financeiras afetaram suas vidas, enquanto Avery enfrentava o desprestígio absoluto de sua carreira na indústria. Esse caso não só ressaltou as devastadoras consequências da fraude financeira, mas também a importância de verificar a legitimidade dos investimentos em um setor que muitas vezes opera com pouca transparência. Zachar e Avery, que
que já foi uma figura em ascensão, se tornou um exemplo de como a ganância pode destruir vidas e carreiras de forma irreparável. Número 9. Joe Exotic e suas tentativas frustradas. Seu nome verdadeiro é Joseph de Leon Maldonado Passage, e ele se tornou mundialmente conhecido graças ao documentário Tiger King. Esse excêntrico criador de tigres e proprietário do zoológico Greater Vineville Exotic Animal Park em Oklahoma não só ganhou notoriedade por seus animais exóticos, mas também por suas polêmicas, escândalo e sua rivalidade com Carol Baskin, diretora do Big Cat Rescue. Em 2019, Joe Exotic foi preso e condenado por múltiplas acusações, incluindo maus-tratos a animais e 2 tentativas de assassinato encomendadas. Segundo os promotores, Joe tentou contratar um assassino para eliminar Carol Baskin, sua maior rival, após anos de confrontos públicos ilegais. Embora o plano não tenha sido executado, as provas apresentadas no julgamento, incluindo gravações e depoimentos, levaram à sua condenação. Além das tentativas de assassinato, Joe enfrentou acusações relacionadas ao tráfico e abuso de animais exóticos. As investigações revelaram as condições deploráveis em que ele mantinha os animais e sua implicação na venda ilegal de tigres e outras espécies protegidas. Ele foi condenado a 22 anos de prisão, mas seu nome continua ressoando na cultura pop. Mesmo de dentro da prisão, Joe tentou manter sua relevância, anunciando uma candidatura presidencial em 2024. Embora seus planos políticos pareçam mais um espetáculo midiático do que um esforço sério, eles ressaltam sua habilidade de se manter no centro da atenção pública. Joe Exotic é uma figura polarizadora, tanto admirada quanto criticada. Mas sua história é um lembrete de como o ego e a ambição desenfreada podem levar à queda mais estrondosa. Número 10. Joseph Sam e o crime na prisão. Conhecido por seu papel no filme Austin Powers, International Man of Mystery, ele passou de um ator em ascensão a uma figura tristemente célebre por seus crimes. A vida dele começou a desmoronar em 2011, quando foi condenado por um crime grave cometido em 1990, sua participação em um caso de agressão em grupo. Enquanto cumpria sua pena, Sam foi implicado em um novo crime dentro da prisão, o assassinato de seu companheiro de cela, Michael Thomas Granton. Esse incidente lhe rendeu uma sentença adicional de 27 anos, somando-se à pena que ele já enfrentava, o que praticamente garantiu que ele passaria o resto da vida na prisão. A vida de Joseph Sam é um exemplo de como uma combinação de más decisões e ações atrozes pode destruir tanto uma carreira quanto uma reputação. Seus crimes não só impactaram suas vítimas, mas também deixaram uma marca indelével na indústria do entretenimento, que o havia acolhido como uma promessa no início. Número 11. Jen Shah e o golpe do telemarketing. A estrela do reality show The Real Housewives of Salt Lake City passou dos luxos e do glamour para enfrentar a justiça, após ser acusada de liderar um esquema fraudulento de telemarketing. Essa fraude afetou centenas de pessoas, principalmente idosos, que foram enganados com promessas de serviços inexistentes, como consultoria empresarial e criação de sites. Em 2022, Shah se declarou culpada de conspiração para cometer fraude eletrônico e foi condenada a 6 anos e meio de prisão. O esquema, que gerou milhões de dólares, permitiu que Shah desfrutasse de um estilo de vida opulento que contrastava com as consequências que suas ações tiveram para suas vítimas. Apesar de suas tentativas iniciais de negar as acusações, as evidências apresentadas contra ela eram avassaladoras. Durante o julgamento, Shah demonstrou arrependimento, mas para muitos, o dano já estava feito. Hoje, Jen Shah cumpre sua pena, longe das câmeras e do luxo que definiram sua vida antes do escândalo. A história dela destaca como a ganância e a exploração dos mais vulneráveis podem ter consequências devastadoras, tanto para as vítimas quanto para os perpetradores. Número 12. Toby Willis e sua queda em desgraça. Quem um dia foi o patriarca da célebre família Willis, conhecida por seu talento musical e participação em programas como America's Got Talent e seu próprio reality show, viveu uma queda estrepitosa após ser preso por um crime grave.
A família, que havia construído uma imagem de unidade e valores sólidos, viu sua reputação destruída quando surgiram as acusações contra Toby. Em 2016, Willis foi preso por acusações de abuso contra uma menor. As investigações revelaram que o incidente ocorreu anos antes, e o testemunho da vítima foi fundamental para sua prisão e eventual condenação. Durante o julgamento, foram expostos detalhes perturbadores que mancharam ainda mais a imagem pública da família. Em 2017, Toby Willis foi condenado a uma pena de 40 anos de prisão. Esse fato não impactou apenas a família, mas também a comunidade que os havia admirado e apoiado. A esposa e os filhos se distanciaram publicamente de Toby, trabalhando arduamente para reconstruir suas vidas, longe do escândalo. A história de Toby Willis serve como um lembrete de que as aparências podem ser enganosas e de como até mesmo as figuras mais admiradas podem esconder segredos obscuros. Seu legado, antes marcado pela música e pela fama, ficou irreversivelmente associado a um crime que afetou profundamente seu entorno. Número 13. Alison Mack e o culto Nive, famosa por seu papel como Chloe Sullivan na série Salvoville, chocaram o mundo quando ela foi associada ao culto. Nive, uma organização que se apresentava como um grupo de autoajuda, mas na realidade ocultava práticas abusivas e crimes graves. Mack, uma das líderes principais do grupo, foi acusada de tráfico sexual e conspiração para submeter seus seguidores a trabalhos forçados. O envolvimento de Mack no Nive foi particularmente chocante por causa de seu papel no subgrupo 2, onde os membros foram manipulados, marcados e forçados a atividades contra sua vontade. As investigações revelaram que Mack recrutava mulheres com a promessa de ajudá-las a alcançar seu máximo potencial, só para explorá-las. Em nome do líder do grupo, Keith Raniere. Em 2021, Mack foi condenada a 3 anos de prisão, após se declarar culpada das acusações. Durante o julgamento, expressou remorso por suas ações e pelo dano causado às vítimas. Mas o impacto de seus atos ressoou amplamente na mídia e na opinião pública. Atualmente, Mack cumpre sua pena e busca se distanciar do capítulo sombrio de sua vida. A história dela é um lembrete de como até mesmo figuras públicas podem ser manipuladas e se tornarem cúmplices de atos atrozes. A atriz, que um dia foi uma querida estrela juvenil, deixou uma marca indelével na memória coletiva, mas por razões muito diferentes das que inicialmente se imaginava. Número 14. Harvey Weinstein e o colapso do poder. Uma vez considerado um dos produtores mais influentes de Hollywood, viu seu império desmoronar quando dezenas de mulheres o acusaram de assédio, abuso sexual e violação. As primeiras acusações públicas surgiram em 2017, dando início ao movimento #MeToo, que expôs o abuso sistemático na indústria do entretenimento. Mais de 80 mulheres, incluindo atrizes proeminentes, denunciaram Weinstein por condutas inadequadas que remontam a décadas atrás. O produtor usou sua posição de poder para intimidar suas vítimas e silenciar aqueles que tentavam denunciá-lo. No entanto, o peso das provas e a coragem das sobreviventes levaram à sua prisão em 2018. Em 2020, Weinstein foi declarado culpado de 2 acusações: agressão sexual em 1º grau e violação em 3º grau. Ele recebeu uma sentença de 23 anos de prisão, o que marcou o fim de uma era para uma figura que havia dominado Hollywood. Esse caso foi um ponto de virada na indústria, revelando práticas enraizadas de abuso de poder e gerando uma mudança significativa na forma como se aborda a conduta sexual inadequada no ambiente de trabalho. Weinstein, que um dia esteve no topo da indústria, se tornou um símbolo das consequências de tais ações, enfrentando sua queda a partir da prisão. Número 15. Ryan Grantham e o homicídio familiar. Jovem intérprete que teve papéis em produções como Riverdale e O Diário de Greg, ficou no centro de um caso chocante em 2020. O ator, que tinha uma carreira promissora na atuação, foi acusado de tirar a vida de sua mãe, Barbara White, em um incidente que ocorreu em sua casa de família.
Segundo os relatos, ele atirou na mãe enquanto ela tocava piano. Após cometer o ato, Grantown considerou cometer outro crime direcionado a uma figura política, mas acabou decidindo se entregar às autoridades. Durante o julgamento, foram exploradas questões relacionadas à sua saúde mental, jogando luz sobre os problemas que ele enfrentava antes do incidente. O caso concluiu em 2022 com uma sentença de prisão perpétua. Grantown não será elegível para liberdade condicional até o ano de 2036. Esse fato abalou tanto a indústria quanto seus seguidores, que lembravam de suas interpretações na tela. A tragédia de Ryan Grantown destaca as complexidades que podem se esconder por trás da fachada de sucesso, assim como a importância de abordar os problemas de saúde mental para evitar desfechos tão devastadores. Número 16. Zara Fizien e as acusações legais. Conhecida por seu trabalho no filme Doutor Estranho, ela enfrentou um escândalo judicial ao lado de seu marido, Victor Mack. Em 2021, ambos foram acusados de crimes relacionados a abuso de menores, o que gerou um alvoroço na mídia e manchou a carreira da atriz. Os relatos indicaram que o abuso começou quando uma das vítimas tinha apenas 13 anos. O julgamento revelou detalhes que mostravam como ambos manipulavam as jovens, se aproveitando de sua posição de confiança. Mack enfrentou acusações adicionais por outros casos semelhantes. Em 2022, Fizien foi condenada a 8 anos de prisão, enquanto Mack recebeu 14 anos. Esse caso se destacou não só pela gravidade dos crimes, mas também pelo impacto nas vítimas e suas famílias. A queda de Zara Fizien é um lembrete de como o abuso de poder pode ter consequências devastadoras, tanto para as vítimas quanto para quem comete esses atos. Número 17. Joseph Dugar e a fraude moral. Famoso por sua participação no reality show 19 Kids and Counting, ele enfrentou um dos maiores escândalos relacionados a celebridades nos últimos anos. Em 2021, ele foi preso após descobrir que possuía material explícito envolvendo menores. Isso levou a um julgamento amplamente midiático. Anteriormente, Dugar já havia sido apontado por outras ações inadequadas dentro de seu ambiente familiar. No entanto, esse último incidente gerou consequências legais mais severas. Durante o julgamento, foram apresentadas provas que não deixaram dúvidas sobre sua culpabilidade. Em 2022, Dugar foi condenado a mais de 12 anos de prisão, fechando um capítulo que marcou sua família e aqueles que acompanharam sua carreira. O caso ressalta a importância de uma vigilância rigorosa contra a exploração infantil e de responsabilizar aqueles que cometem esses atos. Número 18. Danny Masterson e o abuso na indústria. Uma figura icônica dos anos 2000, graças ao seu papel como Stephen Hayden na bem-sucedida comédia That 70 Piece Show, ele estava no auge de sua carreira quando o escândalo bateu à sua porta. No entanto, o que começou como rumores na indústria se transformou em uma série de graves acusações, que não só puseram fim à sua carreira, mas também desmascararam uma trama complexa de silêncios, poder e encobrimentos. Desde o início dos anos 2000, várias mulheres apontaram Masterson por condutas inadequadas e agressões sexuais. Durante anos, essas denúncias ficaram nas sombras, supostamente devido à intervenção da Igreja da Cientologia, organização a qual o ator pertencia e que, segundo os depoimentos, teria usado sua influência para silenciar as vítimas e dificultar os processos legais. Essa poderosa instituição teve um papel controverso no caso, e seu vínculo com Masterson acrescentou um matiz ainda mais polêmico à história. Em 2017, o movimento #MeToo se tornou um catalisador que empoderou as vítimas a falarem e revelou décadas de abusos em Hollywood. Foi nesse contexto que as acusações contra Masterson ressurgiram com mais força. As mulheres que o apontaram relataram episódios impactantes, descrevendo como teriam sido manipuladas, intimidadas e até perseguidas para evitar que suas vozes fossem ouvidas. O processo judicial foi extenso e marcado por complicações legais. Segundo os relatos, várias das vítimas enfrentaram ameaças e pressão para retirar seus depoimentos.
Apesar disso, em 2023, um júri considerou Masterson culpado de 2 casos de agressão sexual. A sentença, de 30 anos à prisão perpétua, foi contundente e colocou um ponto final na carreira de um ator que, para muitos, representava uma era dourada da televisão juvenil. O caso de Masterson também evidenciou as fissuras nas estruturas de poder dentro da indústria do entretenimento. Os depoimentos revelaram como as vítimas, às vezes, não lutam apenas contra seus agressores, mas também contra sistemas que protegem figuras públicas. Acima de tudo, este caso não apenas marcou o fim da carreira de Masterson, mas também enviou uma mensagem clara à indústria. Os abusos não serão tolerados, independentemente da fama ou do poder de quem os comete. O impacto midiático dessa história foi imenso, especialmente devido ao vínculo do ator com a Igreja da Cientologia. Esse aspecto acrescentou um componente de intriga e controvérsia que manteve a audiência acompanhando cada detalhe do julgamento. As acusações de encobrimento e as táticas supostamente usadas para desacreditar as vítimas foram temas amplamente debatidos na mídia, o que transformou o caso de Masterson em um exemplo de como as dinâmicas de poder podem operar nas sombras.